Como deve se portar uma igreja bíblica diante de membros que estejam passando por algum tipo de necessidade, que esteja passando por algum tipo de situação difícil, que precise de uma ajuda, ou até mesmo diante da sociedade que cerca? Como deve se comportar uma igreja verdadeira? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fique conosco até o final. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Somos podcast Pastor Júnior, aqui quem vos fala. E você já sabe, né? Faz o triplo C. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você se inscreva, ative o sininho de notificações. E você pode hypar esse vídeo, você pode comentar, tá? É o triplo C. Curtir, compartilhar, comentar e também hypar, tá? Para que esse vídeo chegue nos 4 cantos aí do Brasil e do mundo, tá? Bom, queridos, sem mais delongas, eu queria falar um pouco sobre a atitude de uma igreja, né, quando um membro da igreja ele está passando por alguma necessidade, por algum momento difícil. Para tanto, eu gostaria de pedir a sua paciência para a gente reagir a um vídeo, tá, de uma igreja que fez algo que, na minha opinião, foi algo notável, que mostra as características de Cristo, tá, nessa igreja. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos sem mais delongas. Olha só, eu estava passando o feed hoje do Instagram e encontrei essa conta aqui, o Mateus Company. E até eu já segui aqui esse canal do Mateus Barbosa, tá? Então esse vídeo está postado na conta dele. Então, créditos aí para ele, né? Se você puder, siga também o Mateus Company. Eu queria achar esse vídeo aqui com vocês, ó, você vai descer um pouco, tá? Aqui vai mostrar a barbearia dele, etc, a história dele. E aqui eu queria reagir com você a esse vídeo, tá? Vamos ter paciência, vamos ouvir esse vídeo até o seu final, vamos assistir e depois eu vou comentar com vocês, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, direto ao ponto. Isso que é uma comunidade, pô! É isso! A barbearia no Brasil é uma comunidade. E essa comunidade é muito forte, né? E tem um membro da nossa comunidade que sofreu um acidente. Sofreu um acidente de moto. E, cara, me cortou o coração na hora que eu vi aquele vídeo. Cadê você, Matheus? Chega aí, meu amigo. Vamos ficar de pé, galera. Vamos aplaudir o Matheus aí. Eu vi lá que você fez uma vaquinha. Você falou que tem uma perna que é mais cara e uma que é mais barata. A gente teve 3 orçamentos. Um ficou em torno de 90 mil. O outro 144, o outro 198. Daí o que vai diferenciar ali é a qualidade dos equipamentos para conseguir ficar mais tempo em pé trabalhando, né? Entendi. Galera, é o seguinte, a gente está aqui em 4 mil pessoas. Eu olhei aqui no seu Instagram agora, tem 49.878 até hoje. Isso, na vaquinha. Se a gente que está aqui unir nossas forças, a gente consegue ajudar ele. Se a gente falar aqui de uma perna de 150 mil, por exemplo, menos 49, faltam, dividido por 4 mil, 25 reais. Bora ajudar ele? Vamos ou não vamos? Bora? Bora comprar essa perna ou não? Quem puder contribuir mais do que 25, contribua mediante o que você pode. É o seu coração. Não é para mim não, galera. É para ele, para essa família que está ali, ó. Precisando de auxílio, cara. O sacerdote perdeu a perna, velho. Eu vou fazer minha parte. Eu vou ajudar. Não preciso de falar o valor para vocês. E você também não precisa falar o valor. É aquele ali mesmo? Confere. Confere. Atualiza aí, meu irmão. Glória a Deus. Ó o Pix caindo. Já tem 209 mil. Peraí. Vem.
Isso que é uma comunidade, pô! É isso! Vocês são demais! Vocês são demais! Confia, ele vem, faz um milagre. É sobre isso. Pessoal, muito forte, né? Esse vídeo que nos confronta, que nos constrange. E eu queria fazer uma pergunta a você, tá? Será, irmãos, que nós estamos agindo como essa igreja agiu? Esse vídeo não é de agora, tá falando com a minha esposa, ela disse, ó, Júnior, esse vídeo é um pouco antigo, mas a lição, ela vale até hoje. Será que nós estamos agindo assim, meus irmãos? Será que nós estamos agindo com amor ao próximo? Será que essa história de viva a sua experiência, essa pessoa deve orar, buscar a Deus para que Deus faça alguma coisa? Meus irmãos, eu queria trazer alguns textos para dar base àquilo que a gente está falando aqui. Romanos 12:13 diz assim: compartilhai o que tendes com os santos em suas necessidades e praticai a hospitalidade. Então veja, compartilhai o que tendes com os santos em suas necessidades. Irmãos, esse texto aqui já encerra. Esse texto aqui já quer dizer absolutamente tudo aquilo que a gente quer falar. Paulo, ele falou que nós devemos compartilhar o que temos com os santos em suas necessidades. É muito forte isso, irmãos, porque você pode ter aprendido um dia que a pessoa que está passando por um momento difícil é coisa do diabo, uma brecha que abriu. Jesus Cristo, os apóstolos, quando se encontraram com pessoas que estavam passando por necessidades, eles não estavam para indagar esse tipo de coisa. Eles estavam para mostrar para as pessoas o fruto do Espírito na vida deles. O fruto do Espírito começa lá com amor. Amor ao próximo. Onde nós devemos amar o próximo como Cristo nos amou. Né? Olha só o que diz Coríntios, irmãos. 8, a partir do verso 1, e aí segue dizendo assim, ó. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós. Então veja, um Deus que era rico, né? E se fez pobre, ou seja, ele perdeu em benefício do outro. Então, a generosidade para com o próximo, que é baseada no amor verdadeiro de Cristo, ela tem algo de perda, porque quando você entrega algo para alguém, você está perdendo. E o maior exemplo disso aí é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixou de ser Deus, se tornou homem, né? Não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de homem e veio aqui e morreu na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então o amor, irmãos, ele não se constitui em você orar apenas por uma pessoa, mas você fazer algo por ela, né? Você entregar algo a essa pessoa. Alguém pode chegar e dizer, mas pastor Júnior, quando Pedro e João estavam subindo a Porta Formosa, eles disseram assim, nós não temos prata e nem ouro. Sim, mas eles não tinham prata e nem ouro. Você entende? Aqui é o caso específico de que eles não tinham nem prata nem ouro. Ele não estava dizendo, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas eu vou tratar só do espiritual. Não é isso, irmãos. Eles não tinham prata e ouro. Mas eles disseram, aquilo que nós temos eu te dou.
em nome de Jesus, levanta e anda. E o que eles tinham? A fé no nome de Jesus. Olha só, queridos, a oração, ela é muito importante, mas quando a pessoa está precisando, a igreja precisa chegar junto. A igreja bíblica, ela está para ajudar aos seus membros, aos domésticos da fé. Né? Olha só, vou trazer outro texto aqui que diz assim, Hebreus 13:16. Não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, atentai bem e vede, tá? Ó, não negligencieis prática do bem e a mútua cooperação, um irmão ajudando o outro, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha só, os irmãos estão lembrados de Atos 2? E perseveraram unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Partir do pão é comida. Literalmente comida, irmãos. Não espiritualiza, não. Ali era comida. O que é que o texto dizia? Vendiam as suas propriedades e entregavam aos pés dos discípulos, que repartia de acordo com aqueles que tinham necessidade. E eles tinham tudo em comum. Então a igreja, ela pegava as fazendas que eram vendidas e partilhavam as fazendas com aqueles que tinham necessidade. Então ele não pegava, vamos estar no contexto dízimo, oferta, fazenda e ficava para si. E quando chegava o necessitado, olha, é isso? Não, irmãos, não. A igreja bíblica, ela repartilha. Olha o que diz Tiago 2, do 15 ao 17. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos e alguém disser, ide em paz, sem lhes dar o necessário, que proveito há? Irmãos, isso é muito sério. Olha só, se um irmão ou irmã estiverem carecidos e alguém disser, vá em paz, meu irmão, Deus proverá, sem lhes dar o necessário, que proveito tem isso? A fé, irmãos, sem um agir, é morta. E aí você pode dizer, não, mas aí é dar pão da padaria. E algumas instituições aí não evangélicas até faz isso. Mas nós nos preocupamos só com o espiritual. Isso aqui não é espiritual, irmãos. É suprir a necessidade daquele que está precisando. Olha esse irmão aí, que teve um acidente de carro. Amputou uma perna foi, né? Precisou ser amputada. E a igreja toda, inclusive o pastor, botou a mão no bolso e fez o pagamento além daquilo que ele precisava. Eu só somaria essa questão aí, na minha visão, ajuda direta da igreja. Porque, preste atenção, a igreja recolhe os dízimos. E de quem são os dízimos? Dízimos e ofertas. Tá? Que a gente tem até ponderações para saber se os dízimos devem ser considerado como se fosse no Velho Testamento. Tá? Mas enfim, a igreja pegou os dízimos e ofertas, aí na hora que tem um irmão necessitado, vocês estão, ó, se virem. Se virem. Meus irmãos, nós provamos, o que é que Jesus Cristo disse? Que nós demonstramos que somos verdadeiramente discípulos de Cristo quando nós amamos uns aos outros e cumprimos os mandamentos de Jesus. Então, que lição notável, irmãos, eu tirei dessa igreja. Uma igreja que se moveu de íntima compaixão,
Pessoas que ofereceram aquilo que queriam, aquilo que podiam, segundo aquilo que está no coração, sem ser forçado, mas movidos pelo amor. O pastor logo chamou a responsabilidade ali da igreja como líder, né? E levantou essa situação. E rapidinho, irmãos, a necessidade foi suprida. Para, na minha visão, ter a cereja do bolo, era só ele dizer, olha, 50% desse valor aí vai ser cobrido pela tesouraria da igreja. Aquele que quiser aqui fazer uma oferta esse irmão. E se ainda que não tivesse nenhuma pessoa para ofertar, porque não tinha condições, a igreja deveria chegar lá e bancar, parcelado, de forma que fosse. Afinal de contas, os dízimos não é de um CNPJ. Os dízimos da igreja que já contribui. Né? Ok? Mas, meu irmão, eu me senti muito abençoado. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe esse pastor. E rapidamente conseguiu levantar essa oferta de amor voluntária para que esse homem de Deus pudesse ter as suas necessidades supridas. Que exemplo, que testemunho maravilhoso. Como eu queria, irmãos, que todos nós aprendêssemos com esse testemunho. Agir assim com todas as pessoas que estão precisando. E não, irmãos, fechar os nossos olhos para as pessoas que estão carentes, necessitadas no meio da igreja. Que igreja é essa? Não podemos ser assim. Nós temos que exalar e destilar o amor que Jesus Cristo colocou no nosso coração. Afinal de contas, o amor dele é sacrificial. Ele entregou a sua vida por nós. Olha o que diz 1 João capítulo 3, do verso 17 ao 18. Quem tiver recursos, preste atenção, isso é forte, irmãos, porque é Bíblia. E a Bíblia, irmãos, ela nos confronta. Quem tiver recursos e vir seu irmão em necessidade, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele está dizendo o seguinte, o amor de Deus não ficará na vida daquele que, vendo o irmão passar necessidade e tendo condição de ajudar e não ajuda. Agora, imagina, irmãos, como isso é sério, como pessoas estão se enganando, achando que o amor de Jesus, o amor de Deus está no coração dessas pessoas que observam, vê pessoas necessitadas na igreja e não se move para ajudar. Isso é muito forte, né? Muito forte. Mas que o Senhor nos constrange a fazer isso. Ajudar o próximo, irmãos, é mais que um mandamento, é uma essência de uma fé verdadeira. É a mesma expressão de Cristo quando se entregou. É a mesma expressão do Pai que enviou o seu Filho. Isso é uma forma de culto. Você amar e ajudar aquelas pessoas que estão precisando. É mais de que entregar algo para alguém, mas é amar com o mesmo amor que Jesus dispensou ao nosso coração. Meus queridos, essa é a palavra do Senhor para nós. Eu espero que essa palavra possa mexer com você, de forma que você se examine e veja, será que eu estou vivendo o amor de Cristo? Será que Cristo ele está no meu coração? Será que eu estou agindo como ele agiu? Será que a igreja que eu faço parte está vivendo esse amor? Se não está, chama o pastor, fala com ele. Pastor, olha, nós precisamos viver o amor de Cristo. E ainda que a igreja, todos os membros não tenham condições, a igreja ela tem que ir lá e ajudar. A igreja precisa se dispor, porque a igreja está no mundo para isso. A igreja está no mundo para isso. Amém, meus amados? Bom, chegamos ao final do nosso vídeo. Somos Podcast, Pastor Júnior aqui que vos fala. E fiquem todos com Deus. Curta, compartilhe e comente. Tchau, tchau.